Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no escritório da Evertec mais Sinqia, nosso patrocinador, e vamos bater um papo com o Francisco Petros sobre onboarding, programas de onboarding em conselhos, sobre comitê de sucessão, nomeação e outras cositas mais. Então, o Francisco Petros é economista, advogado, ele já atuou no Conselho da Petrobras, a gigante Petrobras, da BRF, ele é árbitro da Câmara de Arbitragem da B3, ele foi presidente por vários mandatos que completam quase uma década à frente lá da APIMEC, né? E, enfim, é uma figura sensacional, é escritor, é poeta, é um monte de coisa, mas eu vou deixar vocês ouvirem do próprio Petros a complementação da apresentação dele. Petros, bem-vindo e obrigado por ter se dedicado esse tempo a falar com a gente aqui no Te Contei. Obrigado pela generosa apresentação. Queria agradecer a você como um amigo e certamente um devoto da governança, né, da boa governança. Queria agradecer a Sinqia, a Evertec, que estão mudando aí o cenário dos sistemas para o mercado financeiro. Então, é uma ótima iniciativa em prol da governança. Então, uma ótima oportunidade para a gente bater um papo. Vamos falar um pouquinho sobre programas de onboarding hoje, Petros, porque no nosso sistema, os conselheiros que chegam no board dos fundos de pensão, eles normalmente chegam sem experiência anterior em atuação em conselhos. Então, eles têm uma certa dificuldade de fazer aquela transição de gestor para supervisor de gestão, né? Então, os programas de onboarding se tornam importantes nesse contexto. Então, você que tem essa experiência grande, já atuou e atua em vários conselhos, o que você poderia dizer um pouquinho sobre a importância de programas de onboarding nesse nosso segmento aqui de fundos de pensão, que é uma coisa relativamente recente, a gente não tinha programas muito estruturados, eles eram mais simples, né? Então, compartilhar um pouquinho da sua experiência com programas de onboarding nessa sua jornada aí de conselheiro. Olha, numa vida pessoal, as pessoas, antes de casarem, usualmente namoram, conhecem a família, conhecem os amigos, conhecem a rotina. Bom, alguns pulam essa fase, mas é uma fase de conhecimento em geral, não é? Perfeito. O onboarding deveria ser um conhecimento até mesmo prévio à assunção da função de governança, porque você tem que conhecer aquela empresa. Agora, usualmente, a governança superior, eu estou falando dos conselheiros, estou falando daquilo que não é gestão, isso é feito de maneira relativamente instantânea, porque você entrevista, faz uma coleta de informações sobre as pessoas, etc., e faz um recrutamento, e aí convida para ser membro do conselho de administração. O onboarding, ele é a maneira de você tomar conhecimento sobre as rotinas, sobre as informações, sobre as pessoas, sobre a forma de funcionamento da própria governança de uma empresa. Portanto, uma atividade extremamente importante, é uma atividade que não pode ser relegada a um segundo plano. Ela tem que ser profissional, ela tem que ser bem feita, ela tem que ter calendário, ela tem que ter horário, ela tem que ter as pessoas disponíveis. E, portanto, é uma atividade muito importante das denominadas secretarias de governança. Nos fundos de pensão, muito importante, porque se as empresas cuidam dos seus produtos e dos seus clientes, os fundos de pensão cuidam da vida das pessoas. Então, é muito importante. Olhando o programa de onboarding, que tipo de grupos de informação ou de abordagem você tem visto nas empresas pelas quais você passou, em termos de programas de onboarding? Que tipo de informação normalmente se aborda nesses programas, né? Só como um paralelo para a gente entender como funciona nas empresas de capital aberto de uma maneira geral, e depois a gente acaba fazendo a transposição para fundo de pensão. Eu tenho lido muito sobre alguns programas lá fora, por exemplo, alguns que dão a possibilidade da pessoa conversar com os coordenadores dos comitês para entender aonde ela está chegando, qual é o assunto do momento. Tem outras que dão a oportunidade para o candidato ali falar com o CEO, com a diretoria, dão relatórios sobre as ações judiciais, enfim. Que tipo de informação, de uma maneira geral, né? Um olhar assim bem 1000 feet, como diz o americano, né? Você vê que são parte desses programas de onboarding? Olha, eu identifico 3 blocos que são importantes. Vamos distribuir isso em 3 blocos. Um bloco é o bloco operacional. É conhecer como a empresa funciona.
este conhecimento operacional, vamos chamar assim, ele vai depender de conversas, um pouco de documentos e estudos, e essas conversas usualmente são com os executivos. Então esse é o primeiro conjunto. Então, conhecer as operações. No caso de um fundo de pensão, conhecer os riscos, conhecer as variáveis, as entradas e saídas de recursos, controle de riscos e outros elementos que são tipicamente operacionais. O segundo bloco é o conhecimento da própria dinâmica da governança. Número de reuniões, como elas acontecem, a dinâmica das reuniões, os registros das reuniões, os materiais, os sistemas que dão apoio. Então, o conhecimento da própria governança. Ok. E um terceiro bloco é o bloco normalmente dedicado às restrições de legislação, a restrições de coisas que não podem ser feitas, como, por exemplo, negociar ativos mobiliários em certos momentos, principalmente quando os resultados das empresas são divulgados, e outras obrigações tipicamente legais perante órgãos reguladores, como, por exemplo, a Previc, a SUSEP, a CVM, o Banco Central, no caso das instituições financeiras. Eu acho que esses três blocos são blocos básicos, que, obviamente, podem ser agregados por outros blocos de informações. Por exemplo, empresas que têm forte impacto ambiental. Normalmente se tem um bloco dedicado especificamente a esse Foca item. ali, né? Foca nesse nível. Uma empresa como Evertec mais Sim, você vai se dedicar muito à tecnologia de informações, às variáveis típicas de tecnologia. Então, isso seria um bloco mais variável, que pode estar um pouco no operacional, depende mas do setor ali também. Que tem que ser detalhado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Outro dia eu li um artigo muito interessante, que é uma prática, não sei se aqui no Brasil é mais disseminada, mas eu li sobre isso nos Estados Unidos, que eles estão pedindo para os novos conselheiros assinarem ou um contrato ou uma espécie de termo de compromisso dizendo que tem tempo para se dedicar às atividades do conselho. Porque muita gente acaba pegando 10, 20 conselhos e não faz direito porque não consegue dedicar, isso mais nas SAs. Mas, de qualquer maneira, é como se fosse um compromisso do conselheiro que está chegando, dizendo, não, eu não tenho outras atividades, inclusive às vezes pedem até para nomear quais são as outras atividades que o cara tem, só para mostrar que ele tem tempo para dedicar ao conselho. Você tem visto isso? Ainda não é um hábito aqui no Brasil? Como é que você tem visto isso? Hoje existem nas melhores práticas de governança requerimentos sobre quantidade de conselhos que você pode ter. Agora, isso é muito relativo. Você veja, por exemplo, no meu caso, eu não consigo pegar mais 1 ou 2 comitês ou conselhos que sejam do porte de uma Petrobras. O volume de material, o volume de informações e o grau de responsabilidade é muito grande. Então, mas é incrível que existam pessoas que comparecem a vários comitês de grande porte. Isso é uma questão muito discutida. Essa assinatura de contrato é tipicamente americana, é um jeito de você... Bem gringo, né? Meio bem gringo para você se desfazer de uma responsabilidade da empresa e largar essa responsabilidade junto à pessoa que tem que se autodeclarar. Estou terceirizando ali. Fazendo uma terceirização da responsabilidade. Mas o importante é que a pessoa tenha tempo. Esse é o aspecto, vamos dizer, materialmente relevante. Não? E uma outra coisa interessante que eu li outro dia. Isso não é muito comum em fundo de pensão, mas em empresas de capital aberto eu já vi acontecer. O camarada, ele olha, ele está sendo cogitado para ocupar uma posição no conselho, mas a análise é de mão dupla. Ele olha e diz, bom, peraí, deixa eu ver aonde eu vou amarrar o meu burrinho. Essa empresa vai ser ruim para a minha imagem profissional, de conselheiro ou profissional mesmo no meu setor? Pô, obrigado pelo convite, não quero não. Então, assim, você já viu acontecer, no nosso segmento, novamente, não é comum acontecer isso, o cara refugar, não querer ser conselheiro. Você já viu acontecer em alguma empresa de capital aberto, não? Já vi muita recusa. E tem uma coisa que é importante, talvez, para o nosso público esclarecer, que é o seguinte, uma empresa tem 2 funções básicas, a de gestão e a de supervisão. Quando uma empresa vai muito bem, a maioria das glórias, ou as grandes glórias, são da gestão. Agora, se uma empresa entra em colapso... Vai muito mal. Muito mal, a responsabilidade é de quem supervisiona, porque é um fracasso da supervisão. Olha só, interessante. Né? Muito interessante. Então, o que acontece? No fundo, a avaliação de uma empresa é vista quem são os gestores
e como eu vou supervisioná-los e quais são os riscos da minha supervisão. E já vi pessoas recusarem. Eu mesmo já recusei diversas empresas que eu considerava que não eram compatíveis com aquilo que eu penso, por exemplo, em matéria de ética, valores, em matéria de missão bacana. E assim por diante. Muito bom. Uma outra questão em relação à entrada de conselheiros. A gente percebe no nosso segmento que a gente tem dois tipos de conselheiro. Um que é eleito para representar participante e os outros que são nomeados pela patrocinadora, né, para representá-la nos boards. O que a gente vê? Nos fundos de pensão não existe um comitê que é muito comum nas empresas de capital aberto, que é o comitê de nomeação ou comitê de sucessão e governança. Responsável não só pela sucessão do principal executivo, que é o CEO, mas também pela contratação ou nomeação dos conselheiros. Nós não temos isso nos fundos de pensão. Então, o camarada que entra, não necessariamente ele está alinhado com os desafios que o fundo de pensão tem para aquele momento, né? Qual é a sua experiência em relação a comitês de sucessão ou de nomeação? Você acha que isso seria relevante para o nosso segmento ou é mais simplificada a governança de fundo de pensão quando comparada com uma Petrobras, uma grande empresa SA? Você acha que seria importante a gente ter isso ou não faz diferença? O que você acha? Eu acho que no caso dos fundos de pensão, se a gente for identificar um dos principais riscos das companhias patrocinadoras, certamente é o risco fiduciário relacionado ao fluxo de caixa para os fundos de pensão e também os dispêndios e o risco que existe de inadimplência ou de risco global do patrimônio em relação às obrigações. Não cumprir o seu dever de pagar benefício. Eu costumo dizer que em fundo de pensão e seguradora, os ativos são facilmente identificados, que são os recursos que são aplicados. Verdade. A qualidade deles é passível de uma verificação e de um discernimento sobre eles. Mas os passivos, os ativos, são facilmente identificados. De um lado está tranquilo. Agora, os passivos é um monte de estatística que podem estar certas ou erradas. Concorda? Eu tinha um professor, só fazendo parênteses, eu tinha um professor que dizia que atuária é a única ciência exata em que dois resultados diferentes estão certos. Porque depende da hipótese que você usou para chegar neles. Então, um pouco o significado do algoritmo, né? Tão famoso atualmente. Né? Então, o que acontece? Sendo um risco relevante para as companhias patrocinadoras, você concorda que a governança deveria ser equivalente ao risco que está empenhado naquele fundo de pensão? Com certeza. Então, colocar pessoas bem equipadas do ponto de vista de competências, com o ponto de vista de postura, é muito importante. Portanto, o comitê de nomeação poderia contribuir para selecionar, escolher, criar um regime de sucessão para esses fundos de pensão. Perfeito. Então, não pode ser visto o fundo de pensão como um mero apêndice. Ele tem que ser entendido como parte integrante da operacionalidade de uma empresa e, consequentemente, dos seus riscos. Né? Eu costumo dizer que uma empresa tem demonstração de resultados, basicamente bem demonstrados. Agora, ele não tem um demonstrativo equivalente de riscos. E esse é um risco muito importante. Deixa eu caminhar, então, para quando o conselheiro sai. Eu tenho visto surgir agora programas de outboarding, que é quando o conselheiro acabou o mandato, está saindo, faz uma entrevista, um processo, para saber se ele tem alguma sugestão para a melhoria da governança, coisa que ele estaria mais à vontade para falar, porque não está lá dentro do board. Ele está saindo, então ele fica mais à vontade para poder fazer as críticas que visam melhorar o processo, os sistemas, a governança do conselho. Você tem visto isso? Você acha interessante? Porque em fundo de pensão não tem ainda isso. Isso é mais raro, acontece. A grande preocupação quando está saindo de um board importante é em relação a você levar informações estratégicas para um competidor. Então, normalmente tem contratos de não compete. Ok. Talvez a maior preocupação que exista, mas eu vi pouca coisa em relação a contribuições sobre vamos chamar, a operacionalidade da governança. Tá. Eu gostaria até de fazer aqui um parênteses. A governança é uma representação de interesses. Sim. Mas, do ponto de vista normativo,
o interesse que tem que prevalecer é o do fundo de pensão ou da companhia. Isso é uma ficção jurídica muito importante, porque afinal de contas você tem que se dedicar àquilo que você efetivamente está empenhado, inclusive perante a lei, mas na prática você acaba confluindo e confundindo os interesses do patrocinador ou do acionista controlador em comparação ao interesse da própria companhia ou em contraponto ao próprio acionista minoritário. Essa relação é uma relação muito delicada e que no mundo atual está sob pesada crítica e sob pesado risco, porque você acaba levando interesses particulares para o bojo de um ambiente corporativo. Olha, eu adorei você ter falado nisso, porque eu adorei a sua figura de linguagem de ficção científica, porque ficção não foi jurídica, ficção jurídica, porque a gente tem esse desafio em fundo de pensão. Você tem o camarada eleito pelos participantes para representá-lo lá no conselho, você tem os nomeados pela patrocinadora para representá-la no conselho, e eu sempre brinco, quem que representa o fundo de pensão? Ninguém, porque todo mundo está olhando os seus interesses. Isso. E é difícil seguir a boa governança, como você colocou muito bem, em que o cara sentou na cadeira, ele tem que defender o interesse do fundo de pensão, da organização, e não da parte que o nomeou. Então acaba sendo uma ficção jurídica, porque na prática é muito difícil acontecer isso. E esse desafio em fundo de pensão, acho que é até maior do que em empresas de capital aberto. Isso tem acontecido na governança corporativa, principalmente nos Estados Unidos, mas isso é um fenômeno mundial, inclusive na governança denominada na governança política. Porque muitas vezes aquele que assume, por exemplo, a presidência de um país, principalmente os países mais importantes, ele deveria observar os interesses nacionais, os interesses daquela sociedade. E ele acaba adentrando dentro do governo grupos de interesse que acabam não permitindo que o interesse comum prospere. É a mesma relação, é uma relação bionívoca com a ideia da governança corporativa. A governança política, a governança corporativa, que tem mesmo paralelo, né? Um paralelo importante que precisa ser entendido, porque o bem comum e o entendimento daquilo que é o interesse comum de uma sociedade anônima ou de um fundo de pensão é o elemento que deveria guiar os conselheiros para fazer o melhor por aquela entidade. Lembre-se o seguinte, existem pessoas naturais que falam, sentem, gritam, protestam. E existem pessoas jurídicas que falam pelos outros, sentem pelos outros e se manifestam pelos outros. Interessante. Que são as pessoas jurídicas. Portanto, se ela não tiver condições de se manifestar, o dever de governança está descumprido. Legal, muito bacana. Bom, estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, Petros. Queria deixar você à vontade para você contar algum caso, alguma experiência interessante que você tem aí nessa sua trajetória em conselhos. E só lembrando, né, o Petros, ele é poeta também, ele tem um livro aí, mais de um livro, né, vários livros. Tem um que ele escreveu sobre a história política e econômica do Brasil desde os anos 80 até hoje, praticamente. Então, você é uma figura interessante, queria saber se você tem alguma história bacana aí, diferente, para contar para os nossos apoiadores aqui. Olha, uma vez eu fui convidado para participar de um conselho. Aí a pessoa que me ligou era uma pessoa importante, falou, Petros, você aceitaria o cargo em tal empresa? Aí eu pensei, era uma empresa problemática, como você pode perceber. Eu falei, olha, eu consideraria, mas só entraria nessa empresa se eu souber quem é o resto do time. Porque se esse time for perder, que perca coletivamente. Eu me lembro disso, que foi uma manifestação, normalmente você é convidado individualmente, né? É verdade. Mas você tem um senso coletivo. E eu entrei, nesse caso, tive uma enorme sorte, que o time era de primeira, excelente time, e eu fiquei muito feliz. Não foi propriamente um caos, mas eu me lembro que... Né? E foi porque você era individualmente pressionado. Entendi. E do outro lado, a pessoa que estava me convidando tinha dificuldade de convidar outro. Provavelmente pela mesma razão. Entendi. Então, era um time que se formava sem você saber quem era o outro. E você tocou num ponto interessante, porque quando está todo mundo junto e coeso na defesa desses assédios e pressões, funciona muito mais robustamente, né? Do que quando você só está ali individualmente sofrendo a pressão. Né? É isso mesmo.
Bom, chegamos ao final desse bate-papo com o Francisco Petros. Eu queria agradecer a ele mais uma vez, agradecer ao nosso patrocinador, Evertec mais Sinqia, por ter tornado possível esse bate-papo. Olha, eu também quero agradecer aqui Evertec mais Sinqia pelo convite. Quero agradecer, obviamente, a você, um excelente entrevistador, e lembrar, já que estamos numa empresa de sistema, que governança corporativa é um sistema. E em sendo um sistema, ele depende de check and balances, ele depende de pesos, contrapesos e de equilíbrio. Governança é um assunto relacionado ao equilíbrio da vida das empresas e da vida de um país. E queria dizer para vocês que em breve a gente vai ter mais um bate-papo, né, na semana que vem, com um novo convidado. Muito obrigado.